Olá, nós estamos no segundo vídeo desse canal e hoje nós falaremos da fé. As Escrituras Sagradas, na Epístola aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1, define a fé como o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Assim, as Escrituras Sagradas definem a palavra fé. A fé também ela é compreendida em um meio comum como confiar, crer e não duvidar. Mas hoje, embora este assunto seja abrangente, tenha vários conceitos, vários autores ou pessoas falando sobre este tema, às vezes as pessoas apresentam 4 tipos, 3 tipos, 2 tipos de fé. E esses conceitos se divergem. Claro que todos eles estão inseridos dentro de um contexto geral, mas as nomenclaturas sobre tipos de fé às vezes se diferenciam. Eu também, de uma forma particular, quero apresentar 3 tipos de fé. A fé natural, a fé sobrenatural e a fé em Cristo ou fé salvadora. A fé natural é a fé que todo ser humano dispõe dela. É a fé que temos, às vezes, em um motorista que nos conduz. Nós confiamos que ele nos levará de um lugar para o outro de uma forma segura. Às vezes em um ônibus, às vezes em um carro. A fé de que acordaremos pela manhã, iremos resolver aquilo que nós planejamos de forma antecipada, ir no banco, ir na escola e coisas do tipo. Essa fé é a fé natural. Mas também existe outro tipo de fé, a fé sobrenatural, a fé que ultrapassa os limites da normalidade e da realidade, a fé que se tem em entes que estão além do que podemos perceber com os nossos olhos, de seres espirituais, angelicais, divinos, dos céus. Esta fé é a fé sobrenatural. Os povos, as civilizações antigas sempre exerceram a fé sobrenatural. Não há dados na história de uma civilização, de uma tribo ou de um povo que não dispunha de uma fé. Seja em vários deuses, seja em apenas um Deus, mas sempre a fé sobrenatural fez parte das civilizações, das tribos e dos povos. Eu quero apresentar também o terceiro tipo de fé, a fé em Cristo, ou fé salvadora. Ora, as Escrituras Sagradas, a base da fé cristã, da fé em Cristo, elas nos ensinam que Jesus Cristo veio a essa terra, cumpriu a sua palavra, o seu ministério, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, deixando assim uma fé imorredora, que perdura por mais de 2000 anos, onde homens, arriscando a própria vida, defenderam a fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus que nos faz entender que não importa o que passamos, não importa o que soframos, com Ele nós somos vencedores e que nem a morte, talvez na mente de muitos, o último estágio da dor, do sofrimento humano, quando a vida se finda. Nem ainda a morte pode separar alguém de Cristo Jesus. Aquele que tem fé em Cristo, ele sabe, ele tem a certeza, a plena convicção de que o lugar dele é nas mansões celestiais, em um céu de glória que Jesus Cristo está preparando. Ele foi, mas ele virá buscar cada um daqueles que creem no seu nome, que conservam a fé em seus corações. Existem homens que são verdadeiros exemplos para nós. Esses homens podem ser chamados de verdadeiros heróis da fé. E nós podemos encontrar algum deles descritos em Hebreus capítulo 11, em alguns versículos. E este relato eu deixarei a vocês neste momento. Os heróis da fé registrados em Hebreus. E que mais direi?
Faltar-me-ia tempo contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão, e de Jefté, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças, na batalha se esforçaram, puseram em fuga os exércitos dos estranhos, e outros experimentaram os escárnios e açoites, e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, homens os quais o mundo